Então, pessoal, aqui a gente tem uma questão onde que o item A está associado com calorimetria, aonde que está querendo determinar a variação de temperatura do ar nas condições que a gente tem aqui. Então, se a gente está pensando em variação de temperatura, a gente vai ter que pensar que quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Outra coisa importante de lembrar é que a quantidade de calor é igual ao fluxo vezes o intervalo de tempo, sendo que esse fluxo aqui na nossa questão foi chamado de potência, ok? Então, ó, o exercício quer saber qual que é a variação da temperatura do gás, quando ele está absorvendo uma quantidade de energia durante 1 minuto por uma placa de 2 metros quadrados. A potência da irradiação solar a cada metro quadrado vale de 400 watts. Se a gente tem 2 metros quadrados, então a gente vai receber a cada segundo 800 joules de energia. Tranquilo? Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte: a potência vezes o intervalo de tempo vai ser igual à massa do nosso ar, da porção de ar, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Lembrando que a potência é o dobro que a gente vai ter aqui, porque nós temos uma placa de 2 metros quadrados. Então, cada placa recebe 400, somando essas quantidades vai dar 800 joules. Então, substituindo a potência por 800, lembrar de transformar o nosso intervalo de tempo de minutos para segundos, porque o watts significa joules por segundo, então tem que colocar o nosso tempo em segundos, vai ser 60 segundos, é igual à massa do nosso gás, da nossa porção de gás. Foi dito no enunciado que é de 6 kg. Como a massa está em quilogramas e o calor específico também está em função de quilogramas, não há necessidade de transformar. Então, vai ficar 6 vezes o calor específico, que é 1000, vou colocar 10 a 3 aqui, vezes delta T, que é a variação da temperatura que a gente quer, tá bom? Então, vai ficar, a variação de temperatura vai ser igual a 800 vezes 600, vezes 60, desculpa. Então, a variação de temperatura vai ser 800 vezes 60, dividido por 6 vezes 10 a 3. Podemos cancelar essa potência de 10 com esses 3 zeros aqui, ó, e simplificar o 6 com 6. Então, a variação da temperatura do nosso gás vai ser de 8 graus Celsius. Tá aqui, resposta do item A. A variação de temperatura vai ser de 8 graus Celsius. No item B, ele quer saber qual que vai ser a densidade do nosso gás quando a temperatura for de 300 Kelvin. Olha só, quando aumentamos a temperatura de um gás, a densidade dele tende a diminuir. Então, a gente pode dizer que a densidade e a temperatura são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, a densidade vezes a temperatura vai gerar para a gente um valor constante. Então, a densidade inicial vezes a temperatura inicial tem que ser igual a uma densidade final vezes a temperatura final. Inicialmente, o nosso gás tinha uma densidade de 1,2 e uma temperatura de 290 Kelvin. A densidade que ele vai ter no fim, que a gente quer descobrir, quando atingir uma temperatura de 300 Kelvin. Então, a nossa densidade vai ser igual a 1,2 vezes 290 sobre 300. Posso simplificar esse zero com esse zero, e aí a nossa densidade vai ser igual a 1,16 kg por metro cúbico. Essa é a nova densidade do nosso gás quando ele atingir uma temperatura de 300 Kelvin.